E aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo será sobre o Holodomor, um evento trágico e complexo que ocorreu na Ucrânia durante a era soviética. Nesse vídeo, vamos explorar esse capítulo doloroso da nossa história, examinando as perspectivas sobre as causas e consequências desse período. Mas afinal, o que causou a fome na Ucrânia? Durante a década de 1930, a União Soviética estava passando por mudanças drásticas em sua política agrícola, com a implementação da coletivização forçada. Essa política levou à expropriação de terras e grãos dos agricultores ucranianos, resultando em uma produção agrícola reduzida. A escassez de alimentos foi exacerbada por fatores como má gestão econômica e desastres naturais. Com essa requisição compulsória, que consistia que os agricultores dessem para o Estado 80% de sua produção, muitos deles não aguentaram e a fome começou a ser um impacto devastador na população ucraniana, pois ou eles pagavam os impostos soviéticos ou comiam dentro de casa. Milhões de pessoas sofreram com desnutrição e doenças relacionadas à falta de alimentos. As taxas de mortalidade aumentaram drasticamente, causando uma perda trágica de vidas no país. Com o povo sofrendo desnutrição e as mortes se tornando cada vez mais aparentes, o governo soviético, temendo uma reação internacional negativa, tentou minimizar e negar a escala da fome. A censura foi aplicada às informações que poderiam revelar a verdadeira extensão da tragédia, e esse negacionismo deixou muitas vítimas sem reconhecimento e sem justiça até os dias de hoje. E é aí que chegamos na história de Gareth Jones, que nasceu em 1905 no país de Gales. Ele estudou na Universidade de Cambridge e se tornou um jornalista extremamente notável, viajando por várias partes do mundo e testemunhando eventos importantíssimos da história mundial, incluindo a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha. Em 1933, Jones fez uma viagem corajosa à União Soviética, onde ali testemunhou pessoalmente a devastação causada pelo Holodomor. Ele testemunhou a fome, a miséria que afetaram milhões de ucranianos. Jones percebeu que estava diante de uma tragédia de proporções épicas, em contraste com a narrativa oficial soviética de uma colheita abundante. Assim que conseguiu sair da União Soviética, Jones não hesitou em relatar o que havia visto na Ucrânia. Ele arriscou sua própria vida, segurança, para documentar a fome e a desesperança que estava assolando a população. E assim, suas reportagens francas e impactantes resultaram em um livro que ficou reconhecido mundialmente, que é chamado de Fome na Ucrânia. Infelizmente, o final de Gareth Jones teve um trágico destino. Em 1935, enquanto estava na China, ele foi assassinado sob circunstâncias misteriosas, na qual deixa espaço para se criar teorias que a própria KGB soviética tivesse assassinado. Uma das coisas mais citadas no livro de Gareth Jones é o desespero extremo. Em meio à fome generalizada, os números de homicídio começaram a aumentar e relatos isolados indicam que algumas pessoas podem ter recorrido a consumir carne humana como uma tentativa extrema de sobreviver e se nutrir. Os números de sequestro no país aumentou e isso demonstra o nível de desespero e horror que muitos ucranianos enfrentaram. É importante observar que as evidências desse consumo de carne humana durante o Holodomor são extremamente escassas e frequentemente baseadas em testemunhos de pessoas que viveram naquela época. A natureza caótica da época, juntamente com a censura soviética intensa, dificulta a obtenção de uma compreensão completa desses eventos. Eu nasci na Ucrânia, 1º de outubro de 1924. Dona Vira nasceu no ano em que Lenin, o líder da Revolução Comunista, morreu.
Cresceu sob a ditadura de Joseph Stalin, o período de maior opressão contra os países da antiga União Soviética. A junção de 15 repúblicas que se tornaram a maior nação do planeta. A história dela passa pelo Holodomor, o período em que milhões de ucranianos morreram vítimas da fome, e também pela Segunda Guerra Mundial. Aos 23 anos, Dona Vira chegou ao Brasil como refugiada. Veio morar no Paraná, onde vive até hoje com a família. É o estado que tem a maior colônia ucraniana do país. Antes da Revolução Comunista, em 1917, o meu pai tinha sítio, ele cuidava das ovelhas, porque depois foi estatizado, né? Após a morte de Lenin nos anos 30, Stalin quis impulsionar a economia soviética com uma medida drástica. Confiscou 80% da produção agrícola. Quem se recusava a cooperar era mandado para campos de trabalho forçado na Sibéria ou simplesmente executado, abrindo caminho para a ocupação da terra. O país passou a exportar às custas da fome dos camponeses. Eles eram 82% da população. Os grãos que sobravam mal davam para encher um prato de comida. Stalin proclamou, avisou a todos os ucranianos, vai estatizar tudo que você tem. A terra, o gado e se casa bonita, porque eles exploravam os povos pobres. Aos 9 anos, ela conheceu de perto o sofrimento causado pela fome. Muita fome, muita fome. Para você ter assim, ideia, às vezes até 4, 5 dias só água. Os pais e as crianças eram obrigados a extremos. Nos piores dias, chegaram a se alimentar de folhas. Quando chegava o verão, eu comia de toda a árvore a folha. Segundo ela, crianças que não podiam ser alimentadas eram abandonadas. Para ter uma ideia, jogavam as crianças na neve. A comida, quando tinha, quase sempre era servida crua. Uma fumacinha na chaminé era sinal de que naquela casa havia alimento estocado. No governo de Stalin, isso era quase um crime. Pelo cheiro da fumaça, porque o povo sabia que na nossa casa tem comida. Se achavam algum lugar cozinhando alguma coisa, derrubar, para nós não comer. E era a matança de todos os ucranianos. O Holodomor é um evento triste, impactante, que não deve ser esquecido. Através da compreensão das causas e consequências desse período, podemos honrar a memória das vítimas e nos esforçar para criar um mundo onde eventos tão trágicos não se repitam. Obrigado por assistir e aprender conosco. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para receber notificação dos novos vídeos e deixe seu comentário. Até a próxima!